Será que a maior instituição religiosa do mundo está perdendo sua força? Muitos afirmam que o catolicismo está em crise, apontando a diminuição de fiéis em diversas regiões. Ao mesmo tempo, vemos manchetes que destacam escândalos e ataques aos valores cristãos. Mas a verdade é que a história do catolicismo nos mostra um legado de superação. A pergunta é: como enfrentar os desafios da Igreja Católica no século atual? A fé no século XXI tem sido testada como nunca antes. Entre o secularismo crescente e a indiferença religiosa, os católicos enfrentam uma dura realidade. Alguns abandonam a própria religião em busca de respostas mais imediatas, enquanto outros encontram na tradição e modernidade da Igreja um porto seguro. E você? Já se perguntou qual é o seu papel nessa batalha espiritual? De um lado, há quem veja o catolicismo como ultrapassado, do outro, há uma multidão que ainda busca nos ensinamentos da Igreja um caminho para a salvação. Afinal, não é o peso de 2000 anos de história que pode ser apagado por modismos modernos. Então, se você acredita que essa é uma discussão urgente, fique aqui comigo. Afinal, se o catolicismo está sob ataque, é porque ainda representa algo poderoso. Vamos juntos desvendar o que está por trás dessas ameaças e por que a Igreja nunca deixou de ser uma referência. E olha, o melhor ainda está por vir. A Igreja Católica, sem dúvida, é um dos maiores pilares da civilização ocidental. Foi ela que fundou universidades como a de Bolonha e Paris, revolucionando o ensino. Hospitais e instituições de caridade surgiram sob seu manto, oferecendo acolhimento em tempos de peste e fome. Será que um legado tão grandioso pode ser ignorado tão facilmente? Basta olhar para a história. A Igreja atravessou perseguições, guerras e revoluções que ameaçavam sua existência. Em tempos de crise, como o cisma do Ocidente ou as guerras religiosas, ela encontrou força para se reerguer. E a pergunta que fica é: o que torna a Igreja tão resiliente em meio a desafios aparentemente intransponíveis? Mais do que uma instituição, a Igreja é um sinal da presença divina no mundo. Sua influência vai muito além da espiritualidade. Ela moldou leis, inspirou artes e deu sentido às ciências. Como explicar que uma força tão presente no passado seja tão questionada no presente? Por isso, quando falamos de catolicismo em crise, vale lembrar que a crise também é a oportunidade de renovação. Assim como a fênix renasce das cinzas, a Igreja tem o poder de se reinventar sem perder sua essência. E isso nos leva a refletir sobre os inimigos que a ameaçam hoje. O mundo moderno parece ter declarado guerra contra a ideia de verdades absolutas. O secularismo avassalador sugere que a religião é obsoleta, enquanto o relativismo prega que tudo é uma questão de opinião. Nessa luta, a Igreja é vista como uma das últimas vozes a defender valores imutáveis. As perseguições aos católicos não são coisa do passado. De restrições em países autoritários a ataques simbólicos em democracias liberais, ser cristão é cada vez mais desafiador. Você sabia que a cada ano milhares de cristãos são mortos por sua fé? Isso é um chamado para que nunca percamos de vista o preço da liberdade religiosa. E como não falar da pressão social? Hoje, defender os valores da Igreja, como o casamento tradicional ou o direito à vida, pode ser motivo de ostracismo. Mas é precisamente nesses momentos que os católicos são chamados a serem luz do mundo. Será que estamos prontos para assumir esse papel? Mas não se engane, não há oposição que apague a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. E ainda que os ataques venham de fora, é importante lembrar que alguns desafios também surgem de dentro. Dentro da própria casa, a Igreja também enfrenta suas tempestades. Escândalos envolvendo clérigos abalaram profundamente a confiança de muitos fiéis. E não é para menos, quem busca na Igreja um refúgio espiritual pode se sentir traído ao se deparar com esses erros. Por outro lado, é importante reconhecer os esforços da Igreja para combater esses problemas. Protocolos de segurança foram implementados, e uma cultura de transparência começa a surgir. Isso nos lembra que, mesmo diante das falhas humanas, a Igreja é sustentada por uma graça divina que transcende qualquer erro. Além disso, as divisões internas também representam um desafio. As tensões entre grupos tradicionalistas e progressistas mostram que a busca por unidade é mais necessária do que nunca. Afinal,
A força do catolicismo está na sua capacidade de reunir diferentes culturas e pontos de vista sob a mesma fé. Portanto, é essencial lembrar que a santidade da Igreja não está nas atitudes individuais, mas no seu chamado universal. E isso nos leva a um ponto crucial: o impacto da opinião pública e da mídia. A mídia moderna tem um papel poderoso na forma como o catolicismo é percebido. Muitas vezes, os ensinamentos da Igreja são apresentados de forma distorcida, destacando aspectos controversos enquanto ignoram sua grande contribuição à sociedade. Quantas vezes você viu manchetes negativas e se perguntou: qual é a agenda por trás disso? A cultura anticatólica não se limita às notícias. Ela está presente em filmes, séries e até mesmo em escolas, onde a doutrina da Igreja é retratada como retrógrada. Mas a pergunta que fica é: por que tão frequentemente a maior instituição de caridade do mundo é alvo de tantos ataques? Em contrapartida, existe um crescente movimento de católicos que utilizam as redes sociais para defender a fé. Influenciadores religiosos, blogs e canais de vídeo trazem um contraponto à narrativa dominante. Você sabia que assistir e compartilhar conteúdos de qualidade é uma forma de fortalecer a Igreja? O impacto da mídia não pode ser subestimado. Por isso, enquanto enfrentamos críticas e oposições, é essencial explorar novas formas de comunicar a verdade do catolicismo. Afinal, a juventude tem sido um dos alvos principais dessas narrativas e também um campo de esperança. A juventude tem sido descrita como a geração que mais se distancia da Igreja. Muitos jovens encontram no secularismo respostas mais rápidas para suas angústias, enquanto o catolicismo parece exigir reflexão e paciência. Mas essa é toda a história? Ao mesmo tempo, vemos movimentos como a Jornada Mundial da Juventude, que reúne milhões de jovens de todo o mundo. Ali, eles redescobrem o poder transformador da fé. Histórias de conversão e vocações surgem dessas experiências, mostrando que o catolicismo ainda tem muito a oferecer. Você sabia que pequenos atos, como convidar um jovem para um retiro ou um grupo de oração, podem mudar sua perspectiva? Muitas vezes, o que falta é uma experiência genuína com Cristo e a comunidade. Não subestime o poder do testemunho pessoal. Portanto, o catolicismo em crise entre os jovens também é uma oportunidade de redenção. Afinal, uma juventude bem formada é a chave para a continuidade da Igreja. E isso nos leva a discutir como a tecnologia tem sido uma aliada nesse processo. A tecnologia tem se mostrado uma aliada poderosa da evangelização católica. Redes sociais, podcasts e plataformas de vídeo permitem que a mensagem da Igreja alcance lugares onde antes seria impossível. Você sabia que muitos missionários digitais têm levado a palavra de Deus a milhares de pessoas diariamente? Plataformas como o YouTube e o Instagram se tornaram palcos de grandes testemunhos de fé. Padres e leigos engajados criam conteúdos acessíveis que respondem dúvidas e aproximam os fiéis. Isso prova que, mesmo em tempos de tecnologia, o catolicismo continua relevante e adaptável. No entanto, há desafios. A mesma tecnologia que ajuda pode ser usada para distorcer a doutrina ou espalhar informações falsas sobre a Igreja. Isso exige discernimento dos fiéis, que devem buscar fontes confiáveis. Então, como podemos usar esses recursos com responsabilidade para fortalecer a nossa fé? A Igreja, mesmo sendo uma das mais antigas instituições do mundo, sempre se renovou. A pergunta não é se o catolicismo sobreviverá à modernidade, mas como continuará a iluminar o mundo. E essa iluminação vem, principalmente, de seus valores imutáveis. Os valores tradicionais do catolicismo, muitas vezes criticados como ultrapassados, são mais necessários do que nunca em um mundo em crise. A defesa da vida, do casamento e da dignidade humana continua sendo um farol em tempos de caos moral. Você já refletiu sobre como esses princípios podem trazer ordem à desordem atual? A fidelidade à doutrina é vista por muitos como rigidez. No entanto, ela é um sinal de consistência e estabilidade em um mundo onde tudo parece efêmero. A tradição da Igreja oferece respostas que transcendem as circunstâncias momentâneas. Um exemplo prático é a doutrina social da Igreja, que defende a justiça e a solidariedade. Você sabia que inúmeras organizações católicas trabalham incansavelmente para aliviar a pobreza e promover a paz? Essa é a força dos valores que jamais perderam relevância. No fim das contas,
quando tudo desmorona, os ensinamentos de Cristo permanecem firmes. E é justamente essa firmeza que sustenta a Igreja em tempos de adversidade. Vamos agora explorar os sinais de esperança que apontam para uma renovação. Apesar dos desafios, há sinais inegáveis de renovação dentro da Igreja Católica. O aumento das vocações sacerdotais em países da África e da Ásia é um claro indício de que a fé está longe de desaparecer. Esses continentes emergem como verdadeiros pulmões espirituais da Igreja no século XXI. Movimentos e novas comunidades católicas também têm desempenhado um papel fundamental na revitalização da fé. Iniciativas como as novas comunidades de oração, os encontros de jovens e o fortalecimento das pastorais mostram que o Espírito Santo continua a agir poderosamente. Você já participou de alguma experiência assim? Outro ponto de esperança é a crescente adesão de fiéis aos sacramentos. Mesmo em tempos de secularismo, muitos redescobrem a confissão e a Eucaristia como fontes de graça e fortalecimento espiritual. Esses sinais apontam para uma sede de Deus que não pode ser ignorada. Portanto, em meio a tantas adversidades, a renovação da fé católica é um testemunho da promessa de Cristo. É a prova de que a Igreja, sustentada pelo Espírito Santo, é um organismo vivo e em constante renovação. E isso nos leva a uma questão crucial: qual será o nosso papel nesse cenário? Retomando a pergunta inicial, o catolicismo está em crise? Talvez, mas não de uma forma que comprometa sua missão eterna. A Igreja sempre enfrentou tempestades, e em todas elas, saiu fortalecida. Afinal, sua força não vem dos homens, mas de Deus. Essa é a sua essência e o motivo pelo qual ela permanece. O chamado agora é para você, católico. Fortaleça a Igreja com sua fé, suas orações e suas ações. Participe mais ativamente da comunidade, seja em retiros, missas ou trabalhos pastorais. Afinal, a mudança começa em cada um de nós. E se você acredita na força do catolicismo e na missão da Igreja, compartilhe essa mensagem. Inscreva-se no canal, curta o conteúdo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos mostrar ao mundo que a fé católica é viva, forte e eterna.